A gente sabe que a alimentação ela está relacionada, ela é multifatorial e muito relacionada com as nossas emoções. E convidei o Edilson hoje para conversar com a gente sobre ansiedade e alimentação. Duas coisas me vieram à cabeça essa semana quando eu te convidei, Edilson. A primeira delas foi ouvindo o Nelson Tombini comentar que dos abobados da enchente lá de 41, e que eu até escutá-lo não tinha me dado conta, e ele também diz que também não, da onde vinha essa frase, né? Os abobados da enchente vem daquele período lá em 41, quando tivemos uma enchente importante que deixou as pessoas perdidas. E eu, quando aprendi essa frase, falava nisso como se fosse uma brincadeira, uma piada, e não com o caráter que realmente provocou esse termo. E além disso, as pessoas que eu venho acompanhando nessas últimas semanas, algumas dizendo que estão comendo as paredes de ansiedade, nervosas, outras pessoas me dizendo que tem uma percepção interna de algo que afeta mais do que a pandemia, que esse nosso momento atual está sendo mais aterrorizante do que foi já a pandemia. Então, esse somatório de preocupações que fazem muitas vezes a gente ficar paralisado, exige um bate-papo, né? Que a gente possa fazer essa noite fria, uma noite calorosa, com a presença de todos vocês aqui que estão chegando, e que a gente possa descobrir como lidar com esse momento para não adoecer ainda mais pela alimentação e pela forma como a gente sente, percebe, se comporta, reage a tudo isso que está impactando a todos nós. Os mais ou menos atingidos estão sofrendo em maiores e menor grau, mas estamos todos na mesma. E a ideia hoje é que a gente possa, então, sair daqui com algumas ideias do que fazer nesse momento. E peço a participação de todos, né? Vocês ficam todos convidados a interagir aqui com a gente. Mas, Edilson, me fala um pouquinho, o que eu estou pensando com o meu convite? O tema é muito amplo, muito vasto, né? Acho que envolve diversas facetas, porque tem a ver com ansiedade, tem a ver com alimentação e abuso, e tem a ver com o momento catastrófico que a gente está vivendo de novo, né? Eu costumo brincar que é que nem o desenho da Caverna do Dragão, quando o pessoal acha que está saindo, não consegue sair, né? A gente mal se livrou da pandemia e agora veio isso, né, nos surpreender como nem imaginávamos, né? Então eu acho que a gente podia começar conversando sobre o aspecto principal dessa conversa, que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação natural de defesa, né, dos seres vivos, né, de se proteger, se defender de um perigo real ou imaginário, né? Então a gente sente que tem alguma coisa que vai nos atacar, que vai nos colocar a nossa vida em risco, a gente se arma, né, através de mecanismos de luta e fuga para escapar do perigo. Esse perigo que veio agora, que está gerando tanta ansiedade nas pessoas, ele não é imaginário, ele é real. De fato, em poucos dias, sem muito aviso, nós fomos surpreendidos por um mar de literalmente, né, de água não salgada, né, água suja, inclusive, né, que inicialmente era limpa e depois se tornou suja, que a gente pode daí falar também sobre aspectos relativos a medo de contaminação, medo de doença, medo de contrair alguma coisa decorrente da sujeira que veio, né? Então, ter ansiedade é uma reação natural, normal. O problema é o nível dessa ansiedade, por quanto tempo ela
perdura e até onde ela pode chegar. Então, a reação natural de luta e fuga, ela nesses momentos, para muitas pessoas, ela excede, né? Acaba que as pessoas começam a desenvolver, a partir de uma situação que nesse caso é real, né? Que são as chuvas, as inundações, o medo das doenças, começam a desenvolver reações predominantemente em 3 níveis, né? Um nível mais emocional, né? Um nível cognitivo e fisiológico, né? Do nível fisiológico, de elevação de ansiedade, a gente encontra, por exemplo, taquicardia, sudorese, né? Palpitação, inquietude, né? A pessoa fica agitada, fica inquieta, pode ter alteração da pressão arterial, pode ter uma série de reações fisiológicas que são decorrentes da ansiedade. Então, são os aspectos físicos, fisiológicos, né? Que se manifestam no corpo e são diferentes dependendo da pessoa. Mas, predominantemente, são esses, assim, né? São sensações de sobressalto, taquicardia, às vezes uma sensação assim de que pode morrer, de que está tendo um infarto, de que está acontecendo alguma coisa. As reações emocionais são reações mais ligadas a medo, né? Angústia, são relacionadas com desesperança, dificuldade de sentir sensações prazerosas, parece que sempre vai ser ruim, que nada vai melhorar, que tudo vai ser péssimo, que as coisas vão ter o pior desfecho possível, começa a sentir tristeza, né? Então, humor deprimido, né? Falta de vontade, são reações emocionais que estão ligadas à ansiedade. O terceiro grupo das reações cognitivas, que é bem importante, que é a pessoa sentir que ela está confusa, perplexa, que ela tem dificuldade de entender assim o que está acontecendo, se é verdade, se não é verdade, é real, que o desastre é real, minimiza, maximiza, né, as reações do ponto de vista mais da cognição. Pode se sentir dispersa, desatenta, confusa, atrapalhada. Então, a ansiedade exagerada, ela tem essas 3 frentes, né? Emocional, fisiológica e cognitiva, né? Frente a esse tipo de situação que a gente está vivendo, né, situações, né, uma situação aguda, algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de TEA, transtorno de estresse agudo. O transtorno de estresse agudo, ele inicia logo depois do evento, ou seja, logo depois que as coisas aconteceram, assim, que começou a subir a água, começou a subir o nível do rio, começou a inundar os apartamentos, as casas, as coisas todas, né, começaram a ser bem reais. As pessoas começam a desenvolver uma ou as 3 classes de sintomas que eu descrevi antes, né? E isso dura de 3 dias a 1 mês, esse transtorno de estresse agudo. Frequentemente, a maior parte das pessoas, felizmente, à medida que os dias vão passando, vão tendo uma diminuição natural desses sintomas. À medida que elas percebem que dá para se salvar, que estão em segurança, né? Que as pessoas que estavam passando por aquela situação foram para abrigos, que existe comida e água disponível, apesar de uma certa dificuldade, que não há um risco tão iminente de morte, assim como se pensava logo que as coisas começaram. Então, a maior parte das pessoas
vai ter uma reação adaptativa. Vão se adaptar ao evento e vão diminuir os sintomas de ansiedade, sejam de qual das 3 categorias for. Mas muitas pessoas não farão esse movimento natural de diminuição do nível de ansiedade e de adaptação, que é meio que entender o que está acontecendo e se colocar frente à situação que está acontecendo. Né? O que eu vou fazer? Vou me proteger, vou me colocar em segurança, a mim, aos meus e aos meus próximos, procurar ajudar os que estão mais distantes, ver se eu posso fornecer ajuda financeira, doações, coisas que são reações adaptativas frente a esse tipo de catástrofe. Diferente lá da Covid, que era uma coisa mais assim invisível, né? Porque o vírus era invisível, então os familiares podiam ser os transmissores, os colegas podiam ser os transmissores, de repente começavam os sintomas, a pessoa precisava internar e muitas vezes complicava o quadro e podia ter o pior desfecho. Essa situação agora é um pouco diferente porque ela atingiu especificamente uma região, né, um estado, uma região, né, e ela não atingiu todo mundo da mesma maneira. Né? Tem os mais atingidos e os menos atingidos. Os mais atingidos sofrem esses sintomas de estresse agudo de forma mais intensa. Mas isso não significa que os que não foram atingidos, né, não sintam também sintomas muito importantes de ansiedade, porque envolve estar vendo uma situação de longe, acompanhando pela TV, ou acompanhando pelo telefone, ou recebendo em casa pessoas que ficaram de alguma forma desalojadas, desabrigadas, e se sentindo impotentes e algumas vezes até culpados, porque não aconteceu para mim, eu estou morando num lugar seguro, alto, abrigado, e esse monte de gente que teve que sair de casa. Então, esse tipo de catástrofe, ele acomete tanto as pessoas que sofrem diretamente com isso, que tiveram suas casas alagadas, que tiveram que sair às pressas, que perderam tudo, que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, mas afetam também as pessoas que estão assistindo. Então, os sintomas de ansiedade podem ser decorrentes da exposição direta ou da exposição indireta. Né? E isso não significa que é tão mais fácil lidar se eu não sofri. Claro que o impacto de quem está passando pela situação é horrível, mas algumas pessoas ficam muito mexidas, muito abaladas e muito comovidas só de saber que tem alguém numa situação de vulnerabilidade, morando num abrigo, tendo que dividir um espaço com não sei quantas pessoas. Né? Então, esses sintomas de estresse agudo pode acontecer tanto em quem está sofrendo diretamente, quanto em quem está próximo, assistindo, vendo ou acompanhando. Né? E se esse conjunto de sintomas perdurar por mais de um mês, isso chama transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele é transtorno agudo de ansiedade de 3 dias até um mês, e se os sintomas persistirem, isso pode se caracterizar como TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é mais complicado, porque mostrou que a pessoa não conseguiu elaborar, a pessoa não conseguiu fazer uma aceitação daquilo que está acontecendo e começou a desenvolver sintomas que perduram por mais tempo, agravando esses quadros. Né? De modo geral, as reações de enfrentamento, tanto no estresse agudo, quanto quando esse estresse se transforma em TEPT, passado um mês, podem ser muito variadas. Né? Daí a gente pode falar das reações que são melhores, mais adaptativas, e das reações ao estresse que não são tão boas assim, que são as de uma adaptação ou uma de não adaptação, né? De uma adaptação ruim ou de uma desadaptação ao estresse. Então, para depois a gente falar sobre a reação mais esperada, mais natural, que são as coisas que a gente pode fazer frente a isso que está acontecendo,
a gente podia se deter um pouco nas reações ao estresse que não são tão boas, né? Então, frente àquele conjunto de sinais e sintomas que eu descrevi, tanto fisiológicos, quanto cognitivos, quanto psicológicos, as pessoas podem lançar mão de medidas nada saudáveis, né? São compreensíveis, né? É natural, as pessoas se sentem desesperadas, temem, né, que alguma coisa possa acontecer consigo ou com os seus, ou com a comunidade, com as pessoas, e reagem de formas diferentes. Uma forma que traz consequências, né, que complica a situação, é ir para um comportamento de compulsão para aplacar os sintomas de ansiedade. E aí esses comportamentos de compulsão, eles podem ser muito variados, né? Pode ser desde comer desenfreadamente, ou começar a beber, né? Fazer uso de substâncias que contenham álcool, ou outras drogas, como uma tentativa de elaborar e anestesiar um pouco a sensação de ansiedade que quem já sentiu sabe como é desconfortável ter sintomas agudos de ansiedade. Ficar com a sensação assim de que o coração está disparado, de que está palpitando, né, de que tem suando frio, a sensação de medo, de desespero, de desesperança. Todos esses conjuntos de sintomas, eles podem ser aplacados através de mecanismos pouco saudáveis que têm, né, como, vamos dizer assim, mecanismo de ação a liberação de dopamina. E para conseguir liberação de dopamina, para trazer um pouco de bem-estar, algumas pessoas descobrem caminhos que são complicados de administrar depois. Principalmente o abuso de álcool, o comer compulsivo e o abuso de outras substâncias, né? Então, assim, esse tipo de situação que nós estamos vivendo, catastrófica, ligado a essa questão horrível que nós estamos passando, que tem várias frentes, por exemplo, econômica, social, milhares de desabrigados, vai haver um impacto na economia, então as pessoas ficam assustadas com o que vai acontecer com o seu negócio, com a sua empresa, com o seu trabalho, né? Vai haver um impacto direto e indireto, né, na economia. As pessoas ficam muito atucanadas e quando elas não conseguem administrar corretamente a ansiedade, elas podem passar a ter esses comportamentos compulsivos, que tanto tu quanto eu nos ocupamos diariamente. Para quem não me conhece, eu trabalho na Clínica Pinel há mais de 30 anos e trabalho com dependência química e compulsões diversas, todos os dias, né? Então, todos os dias eu passo por situações de atendimento grupal e individual de pessoas que desenvolveram uma doença chamada dependência química ou transtorno por uso de substâncias e, em alguns casos, transtornos não relacionados a substâncias, mas compulsões diversas, né? Então, eu me lembro, né, que quando teve a explosão da Covid, num primeiro momento, as pessoas se fecharam. Todo mundo se fechou, ficou em casa, se guardou, se protegeu, não queria contaminar ninguém, não queria se contaminar. Parecia até num primeiro momento que os transtornos mentais, especialmente esses com os quais nós trabalhamos, não tinham tido um impacto muito grande. À medida que a pandemia foi transcorrendo, houve uma explosão, né, gigantesca de problemas de saúde mental, né, e muito aumento de abuso de substâncias. A quantidade de pessoas que internou, né, por dependência de álcool foi enorme. E as pessoas diziam, eu fazia uso de álcool,
Mas na pandemia, ficando em casa e podendo pedir tele-bebida, tele-droga, tele-comida, né? Eu extrapolei tudo que eu podia ter extrapolado e agora eu estou num nível de dependência que eu não consegui mais parar sozinho. Precisei internar para poder parar de beber, para poder parar de usar substância, né? Muitas pessoas foram para a cirurgia bariátrica, né? Porque se viram assim com um aumento gigantesco de peso. Então as pessoas desesperadas procurando soluções mágicas assim para perder 20, 30, 40, 50 quilos que tinham ganho na pandemia em função de um comer compulsivo. Então, a relação entre níveis aumentados de ansiedade, estresse agudo devido a situações de trauma, como esse agora da enchente, são um grande perigo para o desenvolvimento de doenças, né? Então, a gente está pegando um foco, que é ansiedade e compulsões. Mas os quadros depressivos, os quadros de ansiedade generalizada, tentativas de suicídio, pessoas que vão ter que se deparar com perdas enormes econômicas de todo tipo, não ter a sua casa mais, não ter o lugar onde trabalha, né? Tá tudo devastado. Muitas vezes não vão conseguir uma reação emocional bem adaptada, vão fazer uma reação emocional desadaptada. Ou porque a quantidade do estresse a que foi submetida é gigantesca, ou porque tinha características prévias já de fragilidade e vulnerabilidade emocional. Pessoas que já vinham mal, que já passaram, né, tiveram toda uma questão na pandemia e não conseguiram se recuperar completamente até agora, né, os seus comércios, as suas vidas, e agora foram impactadas novamente por uma situação catastrófica. Então, nós estamos nos encaminhando para que daqui a pouco, né, a exemplo do que houve na pandemia, haja uma explosão de casos de saúde mental e, dentro do viés que nós trabalhamos, de compulsões, especialmente as ligadas à ingesta né, compulsiva de alimentos, especialmente alimentos ultraprocessados, que são os de fácil armazenamento, duram mais, são mais baratos, né? E que geram muito mais problema do que alimentos mais adequados, melhores. Então, o que as pessoas fizeram nos primeiros dias agora da catástrofe? Correram para os mercados, limparam as prateleiras com a maioria dos produtos que têm validade maior. Caso não pudesse mais vir comida, caso não tivesse mais nada para vender, limparam com os estoques de refrigerante, água e todos esses alimentos. Teve também, e está tendo, uma escassez de oferta de alimentos mais apropriados, como frutas, verduras, legumes, que sofrem um impacto maior, né, da enchente. Então, está difícil chegar a alimentos mais apropriados, porque eles, né, perdem a sua validade mais rapidamente, né? Estragam mais facilmente, e as pessoas garantem... As produções, né, Edson? Um cliente meu que tem produção de orgânicos arrasou toda a produção. Ele que fornecia para uma rede grande que nós usamos. Então, acabou. O sócio está repensando se vai seguir no ramo, porque é começar tudo do zero e precisa tempo para chegar um tomate até E por outro lado, né, tu falou do álcool da comida e me surpreendeu a semana passada, fui comprar uma fruta que estava caríssima no mercado, decidi comprar na fruteira em frente à minha casa, que conheço a dona. E ela comentou comigo que além dos preços disparados dos hortifruti, inversamente foi diminuído o valor dos cigarros, que era R$ 8 e passou para 5. E ela disse, eu nunca vi, Flávia, tanta gente fumando como essas últimas semanas. As pessoas comendo cigarro, que é um reflexo disso, né? Dessa sensação de que eu preciso aliviar de alguma forma o que eu estou sentindo. Buscar algum tipo de compensação e de satisfação para fazer frente à desgraceira, né? Que
veio sem aviso, né? Não E que teve não vai preparação. embora. Na época da Covid, veio vindo, a gente estava meio que sabendo que ia chegar, né? Então as pessoas foram fazendo movimentos, assim. Agora foi questão de 2, 3 dias, as coisas estavam completamente tomadas de água, as pessoas saindo resgatadas de bote, de barco, a pé, de todas as formas, assim, as mais dramáticas possíveis. Quando essas pessoas, de alguma forma, conseguem alguma proteção, alguma calma, algum abrigo, a gente vai para aquelas coisas bem primitivas de sobrevivência. Eu preciso me alimentar, eu preciso me sentir em segurança. E esse se alimentar, se sentir em segurança, né, se sentir seguro, pode passar por comportamentos e condutas que não são saudáveis. Claro, a preservação da vida em primeiro lugar. Agora, é pensar assim, eu não posso criar outro problema, mais um problema, né? A gente sabe como é difícil perder peso, né? Aí quando vê a pessoa em um mês, ela ganhou 5 quilos, 7 quilos, né? Muitas vezes, né? Porque passou fechado em casa, sem trabalhar, porque a empresa onde trabalhava não existe mais, não funciona, ou a escola onde dava aula não está funcionando, o lugar onde trabalha, né, não está conseguindo chegar, a pessoa fica em casa, muitas vezes, consumindo aqueles alimentos que ela comprou às pressas, né? As bolachinhas, alimentos à base de farinha branca, ultraprocessados, que têm um caráter altamente inflamatório. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que vai aliviar a ansiedade, porque existe uma liberação rápida de dopamina, que é responsável por deixar a gente mais satisfeito, feliz, momentaneamente, depois que passa o efeito dessa liberação, os sintomas de ansiedade e de depressão pioram muito pelo seu aspecto inflamatório, né? Porque são alimentos que, por si só, já naturalmente induzem quadros de ansiedade e de depressão. A gente sabe quanta relação existe entre alimentos prejudiciais e quadros emocionais e quadros, né, muitas vezes graves, né, que têm origem em má alimentação. Então, basta tu ter uma propensão biológica, uma propensão genética para algum quadro depressivo, de ansiedade ou algum outro quadro psíquico, fazer uso de bebida alcoólica ou de outra fonte que libere de forma aguda dopamina, no dia seguinte tu vai ter o repé, o famoso repé. Mal-estar, sensação de cansaço, náusea, indisposição, letargia, que é a consequência, né, indireta desse tipo de bomba que é essa alimentação inadequada, ou da bebida alcoólica, ou de outras substâncias, né? Então, o caminho não é esse, né? O caminho não é o mais fácil e rápido, né? Abrir a garrafa, né? Abrir o saco de bolacha, fazer uma comida rápida com péssima qualidade, né? A gente sabe que nesses momentos difíceis, e nem todo mundo tem acesso a bons alimentos, tem uma escassez, mas é possível ir pensando em formas de não se prejudicar tanto. E aí eu acho que é muito mais a tua área, né? Que é de indicar, né? De orientar em relação a o que comer, quando comer e como comer, né? A minha área é a área de poder fazer a relação entre o que tu está consumindo, o modo como tu está consumindo, né? Com os teus sintomas, com as tuas vivências, com as coisas emocionais pelas quais tu está passando. Ou seja, não adianta tentar obter compensação em substâncias ou em comportamentos compulsivos para um mal-estar que é psíquico, né? Então, eu acho que esse panorama geral de como a ansiedade se origina, qual a relação dela nesses momentos de catástrofe e que tipo de sintomas a ansiedade pode produzir, né? Que são desde uma reação aguda, o estresse, né? Um transtorno de estresse agudo, quanto ficar com um estresse crônico, né? Um conjunto de sintomas de ansiedade crônico que
são derivados de um trauma, chamado transtorno de estresse pós-traumático. A gente poderia falar sobre muitas outras formas de ansiedade, né? Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, outras formas de manifestações da ansiedade. Mas nós estamos aqui hoje fazendo uma ligação entre o que está acontecendo, a ansiedade e as compulsões, né? Acho que agora, né, talvez a gente possa ir para a parte melhor, que é assim, o que fazer, né? Como fazer para lidar com tudo isso, né? Então, assim, não sei se tu quer começar ou se tu quer me perguntar alguma coisa dessa parte, assim, como se criou, a gente já viu. Já sabemos. E agora... E o risco que tem isso, né? Acho que o risco que tu fala muito bem também contribui para que a gente fique atento a nós mesmos e a quem nos cerca. Porque a gente tem visto isso. As pessoas, hoje, em situações diferentes, eu escutei uma fisioterapeuta dizendo hoje é o dia do hambúrguer. Posso, Flávia? Aí uma outra, depois fui fazer meu pilates, meu professor, eu estava com uma barra e meia de chocolate por dia, agora eu consegui colocar meus familiares em casa, eu já estou comendo só uma. Então as pessoas estão se dando conta de que a comida vai entrando para alívio. E é isso que, à medida que a gente se dá conta, bom, não vou chegar a lugar nenhum, como que eu começo a me organizar para isso? Como curiosidade, quero ser breve, eu estava lendo que no século XX, 1910, um químico britânico chamado George Philip, ele observou a melancolia em pacientes que sofriam com constipação. Então, isso que o Edilson está falando, né? Corpo inflamado significa relação direta com depressão. E isso tem a ver com o famoso eixo cérebro-intestino. A forma como a gente está nos alimentando, fornece nutrientes para as bactérias do bem ou do mal, e essas bactérias têm profunda influência no nosso sistema nervoso central, na nossa saúde mental. Então, eu também posso me acolher com uma sopinha de legumes que está me esperando agora de noite, nessa noite fria, com um chazinho das ervas do pátio que eu peguei, estou tomando aqui, com um mingau de aveia com banana, e a banana vai ter triptofano, que é o precursor da serotonina, e que vão elevar, ajudar a produzir serotonina e dopamina, que são as substâncias do prazer, da felicidade e de uma noite boa de sono. Eu posso, como falou uma cliente minha esses dias, vou dormir vendo uma comédia, porque eu preciso dar umas gargalhadas. E rir faz toda a diferença nisso também. Um sono de qualidade vai fazer toda a diferença no nosso dia seguinte, na concentração, na disposição, no enfrentamento. Atividade física obrigatória. A partir de amanhã teremos sol, e daí nós temos que ir para atividade física, nem que seja 20 minutos por dia, porque isso faz toda uma reação diferente. E em termos da alimentação, o que se propõe como ideal nesse momento? Uma dieta tipo mediterrânea, porque ela é anti-inflamatória, porque ela faz com que a gente tenha menos adoecimento psíquico. E o que compõe isso? Frutos do mar, óleos de oliva, porque combina um com o outro. Há muita fruta, vegetais, legumes, oleaginosos, que são as sementes. A gente tem magnésio em sementes de girassol, nozes, sementes de abóbora. A gente tem na aveia, no iogurte, em todos os tipos de carne, proteínas são importantes nesse momento. E a gente tem fibras que são fundamentais para alimentar a microbiota saudável nas frutas, nos vegetais e nos legumes. Então, nós precisamos dessa carga de alimentação para começar a ter equilíbrio. E eu tenho dito para as pessoas que eu atendo, se colocar em ação, porque a tendência é uma paralisia. O medo gerar e a ansiedade gerar algo que eu não saio do lugar. No momento que eu consigo me levar para a atividade física, eu consigo me abastecer nos mercadinhos que estão precisando de consumo, né? Precisamos girar essa roda. A Ceasa já está na cidade ao lado abastecendo. Os outros
locais estão enviando hortifruti para o que está faltando aqui. Então, nós precisamos fazer a lista de compras, trazer para dentro de casa o que a gente deve ter de saudável e terminando com as coisas que não são legais, para que a gente não tenha disposição de rotina de açúcar refinado, doces, gorduras e alimentos ricos em sódio, gordura e açúcar, principalmente porque eles são ricos em aditivos químicos, estabilizante, conservante, todos os antes que às vezes a gente não consegue nem entender o que é o termo do rótulo. É preciso olhar os rótulos, porque se a gente está comendo um monte de coisa química, se a gente está usando frios processados, salsicha, linguiça, isso tudo vai repercutir de imediato na nossa saúde física e mental. A constipação que esse autor falava. E depois fiquei me lembrando daquela psiquiatra que eu gosto muito, australiana, a Felice Jacka. Ela diz assim que os dados sobre a importância da nutrição na saúde mental e no cérebro, eles são extensos e consistentes. Não temos mais erros em afirmar nisso. Então, é a hora da gente se posicionar para garantir nossa saúde mental, indo para a atividade física, se hidratando com água, deixando para aquilo que for especial para uma situação excepcional e não para a rotina do dia a dia, com bombardeios na nossa microbiota, que vai deixar a gente mais fragilizado ainda. Então, exige uma força-tarefa no sentido de convencer as pessoas que estão convivendo com a gente que não precisa ficar comendo lanche o tempo inteiro, bolachinhas e produtos industrializados o tempo inteiro, refrigerante livre, como eu escutei uma pessoa falando essa semana. Ah, vou em tal restaurante porque lá o refrigerante é livre. Quem é que está querendo tomar refrigerante nesse momento, gente? É tiro no pé. O que a gente precisa, ou então as pessoas que estão dizendo, Flávia, eu estou com uma fome doida por chocolate e por doce à noite. E daí eu sempre pergunto, quantas frutas você está comendo por dia? Nós deveríamos estar comendo 3, 4 tipos de frutas diárias. E daí a nossa larica por doce vai diminuir. Se a gente tiver um prato abundante, com feijão e arroz, com leguminosas, snacks que sejam de castanhas, então, porque isso é do bem, a gente vai ter uma outra condição ao longo do dia e da noite, porque o sono vai ser impactado também. Então, acho que são sempre aquelas mesmas recomendações, né, Edilson, de buscar, assim, um abastecimento, assim como a gente faz a higiene do sono para dormir melhor, sem aparelhinho, sem luzes, botando uma música, tomando um chazinho, a gente também tem que fazer uma higiene do ambiente culinário. Não tem por que fazer estoques de coisas que não fazem bem. A gente pode deixar para uma ocasião especial, para um aniversário, uma festinha, um café com um amigo. Mas não abastecer o nosso corpo com esse dia a dia que é danoso. Então, são essas as recomendações básicas, assim, de forma bem simples. É buscar, através do triptofano que está na alimentação, o que vai produzir serotonina e dopamina. E isso vai nos ajudar a enfrentar todo esse período de uma forma mais proativa, menos depressiva, menos cansado, menos exaurido com tudo isso que está realmente atingindo a todos nós. Uhum. Acho que da minha parte seria por aí, sabe? É isso que eu venho trabalhando com as pessoas que eu acompanho. E claro, né, quando eu faço amanhã de manhã um grupo presencial ou amanhã à noite um grupo online, isso também ajuda muito, né, Edilson? Falar. Daqui a pouco a gente ri de alguma coisa e a gente vai se apoiando e as pessoas que estão impactadas mais diretamente poder socializar isso. Ou então, como uma pessoa me perguntou hoje, tu é a única pessoa que tem me ligado todos os dias para perguntar como eu tô, porque as pessoas só me perguntam como é que está a minha loja. Né? Então, a gente precisa conversar nesse momento, trocar o que cada um está sentindo, o que está pensando, quais são os seus medos, seus receios, como é que a gente vai minimizando isso, colocando numa dimensão mais real, porque o dependente químico e compulsivo por alimentação, ele tende a agigantar o problema. Ele vai ficar numa dimensão ainda maior do que as pessoas que não têm esse problema de dependência.
com o álcool, com a comida, com as drogas. Então ele sempre vai estar muito intenso na forma como ele está sentindo e na forma como ele está usando o alimento, ou seja qual for outro recurso. Então, temos que ter um espaço para poder falar. E essa é a ideia hoje da gente poder conversar com todos que estão aqui com a gente. Do ponto de vista psicológico, tem algumas coisas que podem ser úteis de serem feitas nesse momento, né? Que é do impacto inicial, assim, né? Das pessoas, de novo, terem que ter voltado para casa e ficarem meio que forçadas a estarem em casa. Eu acho que agora, passada a fase mais aguda do estoque de alimentos, do estoque de água, do vamos ser inundados e tal, não vamos, e as coisas se acomodando, as coisas se ajeitando, eu acho que seria importante as pessoas tomarem algumas medidas. A ciência já corrobora o fato de que nós não devemos estar expostos ao noticiário constante da catástrofe. Então, assim, restringir a 1 ou 2 vezes ao dia o contato com as notícias relacionadas com a catástrofe. Por exemplo, não passar o dia que está em casa, porque não está podendo trabalhar, assistindo canais de televisão que passam constantemente as mesmas cenas. O cara andando de barco em volta do mercado público, o cara andando de... Isso já foi visto, isso vai fixar negativamente nas nossas memórias. Então, assim, eu já vi, eu já sei, eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar aquele estoque de comida ultraprocessada que eu guardei em casa e vou doar, porque eu não vou comer aquilo ali. Aquilo vai vencer. Eu vou pegar aquelas coisas todas que eu estoquei excessivamente, achando que o mundo ia se acabar, que nunca mais ia entrar alimento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu vou dar para quem precisa, vou dividir com quem precisa. Esse sentimento de poder ajudar, compartilhar e fazer alguma coisa a nível comunitário diminui significativamente os sintomas de ansiedade. Que ao invés de ficar em casa sentado olhando desgraça o dia inteiro, tu pode, quem sabe, ir num abrigo, levar algum produto, alguma roupa que tu tenha, esse excesso de coisas que tu não vai mais usar, que tu nunca mais vai vestir, comida que tu não vai comer, aquilo ali, que tu comprou no desespero daqueles dias, pega aquela comida, pega aquelas roupas, leva para quem precisa. Ah, tu foi lá, tá, foi ligeiro e tal. Tu gosta de bicho, vai nesse monte de abrigo que tem para animais, passeia 20 minutos, meia hora com algum animal que foi abandonado, que está lá precisando de ajuda. Se sabe que ajudar a quem precisa melhora os próprios sintomas. Ou seja, não ficar numa posição passiva de ai meu Deus, não estou fazendo nada, eu não consigo fazer nada. Sempre se pode fazer alguma coisa, né? Mesmo que seja doação de coisas que a gente não vai mais utilizar, que não são coisas que a gente vai precisar, que podem tranquilamente servir a outras pessoas. Então, o sentimento de pertencimento comunitário, fazer alguma coisa por alguém que está precisando, diminui os meus próprios sintomas de ansiedade e de depressão. Ao invés de ficar obsessivamente assistindo as mesmas cenas na televisão, né? Vá dar uma volta, veja se tu pode ser útil para alguém, telefone para alguém, converse com alguém, tenta ver se objetivamente aquilo que tu está vendo ainda está acontecendo, porque esses canais de televisão com enfoque catastrófico, eles ficam passando imagens que já são imagens vencidas, de 2 semanas atrás, assim, aquele bote com aquelas pessoas, aquela criança sendo resgatada. Sim, isso aconteceu, isso foi real, isso existiu, foi uma situação horrível, mas nesse momento agora, a água baixou. Não tem mais uma pessoa dentro daquele bote sendo resgatada. Essa imagem não pode fixar na nossa memória para não ficar gerando
né, esse tipo de sintoma e piorando os quadros de ansiedade. Então, não se deve ficar assistindo repetidamente o dia todo, como algumas pessoas que têm aspectos depressivos e de ansiedade fortes, passam o dia todo rodando canais de notícia, procurando aonde que as coisas estão acontecendo. Se é na Zona Sul, se é na Zona Norte, se é no sul do estado. Isso não contribui em nada para a melhora do sintoma. Então, vá fazer alguma coisa que pode ser útil para ti e para as pessoas. Comece se desfazendo das coisas que tu não usa mais e das comidas que são altamente inflamatórias. Agora que já tem, por exemplo, uma oferta maior de frutas, verduras, legumes, se as pessoas forem aos mercados, vão ver que, apesar dos preços terem aumentado, né, significativamente, né, já há essa oferta de alimentos melhores. Então, esses outros todos que tu estocou porque tu achou que tu ia morrer de fome, são reações naturais, né? A Flávia, né, muito melhor do que eu, sabe que, por exemplo, essas dietas altamente restritivas, que é privar o corpo, por exemplo, de alimento, né, faz com que o cérebro imediatamente faça um raciocínio muito primitivo, né, límbico, que é: eu preciso estocar a maior quantidade possível de energia e alimento dentro do meu corpo, porque há um perigo de morte. Então, assim, ficar com esse estoque de coisas, fazer todas as compras que as pessoas fizeram, é compreensível do ponto de vista até evolutivo das espécies, que é o de sobrevivência, o instinto de sobreviver quando há uma ameaça, né, que a gente precisa lutar ou fugir. Mas agora que as coisas tendem a se normalizar, se tudo correr bem, né, além da gente tomar essas medidas de proteção, de autocuidado, a gente pode ir se desfazendo dos excessos. E isso vai auxiliar quem precisa e vai auxiliar também quem consumiria de madrugada esses produtos, né? Que é atacar o armário, atacar a geladeira, comer todo o saco de bolacha, comer toda a caixa de bombom, porque ficou com ansiedade no meio da noite, porque se acordou no meio da noite, porque dormiu até as 10 da manhã, né? Porque pessoas que não estão podendo trabalhar têm uma desregulação do sono, então a pessoa dormiu até muito tarde, e aí de noite ela não tem sono, ela não vai ter fome, ela vai ter vontade de comer, né? Coisas bem diferentes, ela vai atacar aquilo que ela tiver guardado. Então, se desfaça daquilo que tu guardou. Que essa alimentação que é pobre em nutrientes, ela te deixa com uma fome oculta, tu tá sempre com fome porque nada vai satisfazer. Então tu segue insistindo na porcaria, quando na verdade quando a gente come uma comida de verdade, saudável, aquilo ali te dá uma sensação de plenitude. Não, tô bem, não preciso mais do que aquilo. Então realmente tem que fazer essa troca o quanto antes para poder aliviar. Uhum. Em casos em que, por exemplo, nenhuma dessas medidas, nem os sintomas se acalmaram espontaneamente, como é o curso natural do transtorno agudo, né, de ansiedade, é haver uma diminuição espontânea dos sintomas, né? Se não houver essa diminuição espontânea dos sintomas e a pessoa, por algum motivo, né, segue tendo muito sofrimento e passado um tempo, é importante buscar ajuda profissional, né? Ajuda especializada para entender o que está acontecendo, quanto que é normal ou não é normal eu estar me sentindo assim, quanto que é esperado diante de uma catástrofe como essa eu estar do jeito que eu estou, ou quanto que eu estou catastrofizando, maximizando, não estou conseguindo ter uma compreensão real do que está acontecendo, né? E isso está me prejudicando, não vai ser bom para mim nem para as pessoas que estão na minha volta. Isso pode incluir períodos de psicoterapia breve, períodos de psicoeducação a respeito do que tu está pensando e do que tu está sentindo. Pode haver uso de medicamentos pontuais para alívio dos sintomas, lembrando sempre que uma das coisas que as pessoas fazem de forma errada, né, é utilizar benzodiazepínicos, que são os remédios tarja preta,
e em situações agudas de estresse. A literatura mostra que pessoas que utilizam esse tipo de medicamento, Frontal, Rivotril, benzodiazepínicos dessa categoria de medicação, pioram os quadros de TEPT, de estresse pós-traumático, porque esses medicamentos ajudam a fixar as memórias ruins que foram vivenciadas. Porque o estresse pós-traumático não necessariamente pode ser de um monte de coisa, pode ser de um assalto que tu sofreu, pode ser de um sequestro, pode ser de um acidente de carro, pode ser, enfim, houve uma situação real pela qual tu passou e tu começou a produzir sintomas a partir daquele momento. Usar remédios para dormir, benzodiazepínicos, hipnóticos, indutores de sono, a literatura mostra que pioram os quadros de TEPT, porque fixam as memórias negativas dos eventos, né? Então, assim, não é uma saída adequada o uso desse tipo de medicação. É preciso buscar um profissional da área que possa orientar corretamente, adequadamente, para que isso não traga mais problemas. E a pessoa poder fazer psicoeducação consigo mesmo, dizer assim, não vai ser, né, me empanturrando de comida, né, essa comida ultraprocessada, inflamatória, ruim, que eu vou me ajudar e ajudar alguém que está passando por essa situação. Eu preciso ser racional, dizer, bom, eu então vou fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu vou buscar um trabalho comunitário, um abrigo, eu vou procurar fazer alguma coisa ao invés de ficar em casa comendo, bebendo e vendo notícia desastrosa na TV. Né? Então, existem também maneiras que a gente pode encontrar de minimizar o nosso próprio sofrimento e ajudar as pessoas que estão precisando. Perfeito. É isso aí. Pessoal, não sei se vocês querem fazer algum comentário, mas assim, estamos quase batendo uma hora aqui do nosso encontro. Acho que pouco falei, né, Edilson, porque tu trouxe muita coisa importante. Acho que agarrou... se me deixar, eu fico falando. Não, mas muito bom, né? E principalmente porque tu nos dá alternativas, né? E a consciência do que é preciso nesse momento para a gente não ficar se afundando, né, pessoal? Então, uma coisa boa disso tudo, assim, a gente tem que procurar extrair o melhor que a gente pode das situações, assim. Países que já vivenciaram catástrofes climáticas como a nossa, como em Nova Orleans, por exemplo, e outros locais, esses sintomas de ansiedade agudos que as pessoas estão passando, eles tendem a entrar numa certa remissão espontânea aproximadamente em um mês. Boa parte dos sintomas. Apenas uma parte da população vai se manter sintomática, vai se manter com produção de sintomas de ansiedade. Então, assim, poder olhar que esse momento mais difícil vai passar, está passando, a água está baixando, até o próprio nível de medição do Guaíba estava errado. Até isso a gente viu, estavam medindo errado o nível do rio, né? Então, assim, coisas que, à medida que os dias vão passando, a gente também vai se acostumando. A exemplo daquilo que a gente viveu na Covid. Nem todo mundo vai morrer, tem pessoas que fazem sintomas leves, tem pessoas que são assintomáticas. as pessoas mais saudáveis vão adoecer menos. Se tu cuidar da tua alimentação, da tua atividade física e do teu sistema imunológico, tu vai ter uma resposta melhor a qualquer doença, seja ela, né, transmissível ou uma doença que se originou no próprio corpo, né? Então, assim, as melhores respostas adaptativas estão relacionadas com boa qualidade de vida, né? Alimentação adequada, psicoterapia, espiritualidade, né? Buscar saúde e não doença, né? É isso aí. Muito bom, Edilson. Quero te agradecer demais. Muitos comentários aqui, agradecendo, parabenizando, da importância do aprendizado, da explanação, muito rico, muito importante. Ai, que legal, pessoal. Era isso mesmo que a gente queria.
poder falar um pouquinho sobre isso e acalmar, né, o nosso coração, porque realmente não está fácil. Mas a gente estamos juntos e vamos se manter nessa busca da saúde para que passe mais rápido tudo isso.